Olá, sou eu, Davi Benchantes, de novo, dessa vez contando uma história para deleite dos meus amigos, alunos e ex-alunos que andam espalhados por aí. Essa é uma das histórias contadas na fila na semana passada, mas que talvez possa servir, possa atender a necessidade de alguém. Existia uma terra chamada Coração, e nessa terra 3 etnias moravam. Moravam lá os sentimentos, os princípios e os valores. E cada habitante daquela terra dava ao pedaço de chão que ocupava características que lhe eram peculiares, que lhe eram particulares. Por exemplo, nos domínios da amizade, havia construído uma casa com janelas amplas, muito bem iluminada, e essa casa era sempre visitada por muitas pessoas. Naquela casa, aquela casa, por exemplo, sempre visitava a alegria. E também havia lá o egoísmo. Já o egoísmo, ele ocupava uma vasta extensão de terra, que não produzia nada, era uma terra completamente estéril, e essa terra que o egoísmo ocupava jamais era visitada por ninguém, ele morava lá sozinho. Então cada sentimento, cada princípio, cada valor dava àquela terra que ocupava essas características que lhe eram particulares. Pois bem, acontece que um dia chegou àquela terra um gigante, mas era um gigante de porte monstruoso mesmo. E quando ele chegou, primeiro todos os sentimentos, valores e princípios se assustaram, porque ninguém podia ficar inerte diante da sua presença. Todos eles reagiam de alguma forma à presença daquele gigante. Acontece que aquele gigante, ninguém sabia se era amigo ou inimigo, falava uma língua estranha, a qual eles não reconheciam. Ninguém entendia o que ele dizia. E vinha cada um tentar traduzir, tentar entender, e ninguém conseguia decifrar o enigma daquela língua estranha. Até que chamaram o habitante mais velho do lugar. O habitante mais velho do lugar era o tempo. O tempo, ao chegar, ouviu atenciosamente e também não entendeu o que aquele gigante dizia. O que o tempo fez então? O tempo, muito sábio, resolveu buscar alguém que ele tinha certeza que poderia entender. E voltou com uma senhora, muito bem vestida, muito simpática. E esta senhora passou a ouvir e começou a traduzir o que o gigante dizia. E ela explicou então que aquele gigante se chamava Amor. O gigante que estava lá se chamava Amor. E começou a falar do propósito dele de habitar, de morar naquela terra. Então os habitantes começaram a ficar intrigados. Quem era, afinal de contas, aquela senhora que era a única que conseguia entender o que aquele gigante dizia? E o tempo explicou. Esta é a maturidade. Porque somente a maturidade pode entender a voz de um amor gigante. Saudade de todos. A gente se vê por aí. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be all